sobre as raças Piquira e Pôneis. Somos as alunas Hanna, Júlia, Pamela e Vitória. Bom dia, eu sou a Pamela. Eu vou começar falando agora sobre a raça Piquira. Essa raça ela tem origem ali no sul do estado de Minas Gerais, região do Campo das Vertentes e no Triângulo Mineiro. E ela também se espalhou depois de um tempo pelo Brasil inteiro, Goiás, Bahia e o resto dos outros estados. Só que por muitos anos, os moradores ali de Minas Gerais e da Bahia, ali na divisa, eles criaram esses cavalos sem ter um alarde muito grande, sabe? Sem contato com a mídia ou propaganda muito grande assim. E eles a raça é formada pela mistura de diversas raças e através dos pôneis Shetland com éguas nativas de pequeno porte. Como eu tinha dito, né, ele existiu sem alarde durante muito tempo e depois ele ganhou o reconhecimento ali na mídia. E esse reconhecimento, ele foi conquistado devido a essa raça ser bastante dócil, sabe? Ela é muito dócil e ela pode ser utilizada em várias atividades. A raça era criada sem diretrizes uniformes, até que em 1970 se constituiu em Belo Horizonte a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Piquira e Pônei, que passou a denominar-se em 1978 Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Pônei. Essa raça ela tem porte de no máximo 1,28 para fêmeas e 1,30 para machos. Uma coisa que chama atenção na raça é que as proporções do Piquira são equilibradas entre a altura da cernelha e o comprimento do corpo, com angulações dos membros que propiciam liberdade de movimento ao passo, em marcha e ao galope. Então, o cavalo tem proporções corporais bem equilibradas. Ele é o menor dos machadores e a raça é muito utilizada na sela. E também, além de ser utilizada na sela, ela pode ser utilizada em diversas modalidades hípicas e para tração também. Uma curiosidade é que essa raça ela consegue carregar até 80 quilos, então ela pode ser utilizada como crianças e para adultos também. Uma característica dela é que ela pode ser aproveitada com tranquilidade, igual eu disse, em crianças, em adultos que estão iniciando ali os trabalhos nessa área hípica de hipismo. É um cavalo métrico, ágil, de bom temperamento, muito dócil e com proporções equilibradas, igual eu tinha dito. E ele tem a marcha batida ou picada, bem articulada e cômoda, equilibrada e de bom rendimento regular e com bom estilo. Uma coisa que chama muita atenção nos criadores é que ele tem um baixo custo de alimentação. Então, é um cavalo bem fácil de ser criado. Eu vou passar agora um videozinho para pincelar um pouquinho essas características que eu disse e com mais algumas curiosidades. Pônei Piquira, que em tupi significa pequena, é uma raça genuinamente brasileira. O baixo custo com a alimentação e a docilidade do animal incentivam o crescimento no número de criadores em municípios da Zona da Mata. Os pôneis da raça Piquira são conhecidos por serem dóceis e marchadores. É uma raça genuinamente brasileira, que surgiu na região sul e Campo das Vertentes de Minas Gerais, mas se adaptou em todo o estado. Neste aras, em Rio Pomba, na Zona da Mata, são 19 animais. A estatura normal dos pôneis é de 1,22 m de altura. Apesar do tamanho reduzido, o Piquira pode ser montado por um adulto e usado no trabalho diário no campo, como na lida com o rebanho.
O animal também é resistente e aguenta longas viagens. Os custos para o produtor são bem em conta. A alimentação, por exemplo, é toda no pasto. O piquira ele exige, né, os cuidados básicos de todos os outros cavalos. Casqueamento, ferrageamento, se necessário, a vermifugação, o banho, né? Mas o grande diferencial é que ele é um animal menor, então ele precisa de muito pouco para se alimentar. Ele é funcional, ele busca o gado no pasto. Então ele é um cavalinho muito funcional, além de ser machador e muito dócil. Em Minas Gerais, cerca de 15 criadores se mantêm ativos na criação dos piquira. Na zona da mata, a qualidade dos animais se deve à genética e ao registro de nascimento dos filhotes, que ajudam a manter as características originais da raça. Meu nome é Hannah e agora eu vou falar sobre o pônei brasileiro, começando sobre a história da raça. Antigamente, o uso da tração animal era indispensável ao homem. Os serviços de extração mineral nas grutas exigia cavalos fortes, porém bem pequenos e que suportassem pesadas cargas pelos longos, íngremes e estreitos túneis das minas. Com estes atributos básicos foram selecionados os primeiros pôneis. Especificamente a raça pônei brasileiro descende dos Shetland da Escócia, dos Falabella da Argentina, além de alguma influência de animais oriundos do Paraguai e do Uruguai. As primeiras espécies dessa raça surgiram em Minas Gerais e logo após se espalharam pela Bahia, Goiás, Nordeste e demais regiões, cidades e estados do Brasil. Atualmente, já com padrão racial aperfeiçoado, a altura não pode ultrapassar de 100 centímetros para machos e de 110 centímetros para fêmeas, sendo que a estatura ideal é de 90 centímetros. Além disso, o pônei brasileiro exibe formas lapidadas, como convém a todo equino de dupla aptidão, que é de sela e de tração leve. Um último tópico relacionado à história do pônei brasileiro é que essa raça possui cabeça de forma triangular, com orelhas pequenas e bem plantadas, olhos vivos e expressivos e narinas delicadas, abertas e flexíveis. O seu pescoço tem comprimento e musculatura proporcionais com crinas fartas e sedosas. O tronco é forte e compacto, com dorso longo curto, reto e forte, e garupa bem musculada, de forma arredondada e harmoniosamente ligada ao lombo. Por fim, os membros são proporcionais, fortes e bem aprumados. Já com relação à importância da raça, eu gostaria de ressaltar um ponto que já foi falado na história. Antigamente, a raça pônei brasileiro era importante para o homem com relação à tração animal. Isso porque, no serviço de extração mineral nas grutas, os pôneis brasileiros eram cavalos bem pequenos e fortes, características ideais para que fosse possível suportar cargas pesadas pelos longos, íngremes e estreitos túneis das minas. Já atualmente, o pônei brasileiro é importante por ser um cavalo destinado à iniciação de crianças na equitação, podendo ser usado também em tração leve. Isso se deve ao fato de ser um equino eumétrico, o que isso quer dizer? Que é um cavalo de animal, um cavalo de tamanho médio, ágil, de bom temperamento para o serviço, dócil e com proporções equilibradas entre a altura da cernelha e o comprimento do corpo. Além disso, possui frente altiva e leve, bem aprumado e com angulações de membros que favorecem uma boa liberdade de movimentos ao passo, ao trote e ao galope. Já com relação à associação, a associação existente para o pônei brasileiro é a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Pônei, a ABCC, já citada pela Pamela anteriormente. Essa associação foi criada em 26 de outubro de 1970, tendo a sede no Parque de Exposições Bolivar de Andrades, na Avenida Amazonas, bairro Gameleira, aqui em BH. Ela é uma associação que estabelece o padrão zootécnico a ser seguido, cuidando também dos registros, controles e providências pertinentes ao criatório.
Com relação à designação pônei, a associação diz que ela é aplicada aos equinos de baixa estatura e sua altura na cerneira deverá ser inferior a 150 centímetros. Portanto, todo equino abaixo deste porte é considerado um pônei. Cada uma das raças citadas aqui neste trabalho, e a serem ainda citadas, possuem medidas próprias definidas em seus padrões raciais pela associação. E, por fim, a associação possui um estatuto relacionado não somente à instituição em si, mas também às raças que coordena. E também, por fim, ela possui um regulamento de registro genealógico para essas raças. E todas essas informações, todo mundo pode encontrar no site da associação. E com relação às curiosidades do pônei brasileiro, que eu gostaria de falar aqui na apresentação, é sobre a reprodução, a alimentação e a higiene do pônei brasileiro. Com relação à reprodução, aos 2 anos de idade, os pôneis já são considerados adultos e estão prontos para se reproduzir. Quando criados em cativeiro, são colocados para procriação apenas quando atingem os 4 anos de idade. A gestação dura em média 320 dias e o parto é considerado rápido quando comparados aos outros cavalos. Entre as primeiras contrações da égua e o nascimento, demora cerca de 10 minutos para o nascimento do potro. O potro começa a mamar após as 2 horas de seu nascimento e logo já está em pé, dando seus primeiros trotes. Por fim, sabe-se que os potros são desmamados aos 6 meses de idade e podem viver por cerca de 20 anos, sendo que há casos de espécies que chegam a passar dos 36 anos de idade. Já com relação à alimentação, apesar dessa espécie não comer muito, eles têm preferência por alimentos frescos, como capim, feno de alfafa, sal mineral, gramínea e ração. E um ponto importante a se destacar com relação à alimentação é que deve-se atentar aos vermes por conta do capim, uma vez que os pôneis podem ficar doentes. E apesar de especificamente o pônei brasileiro não ficar doente com tanta frequência, é importante que haja uma vermificação aí com uma certa frequência, ou que pelo menos mereça uma atenção extra. Já com relação à higienização, os carrapatos são os parasitas mais encontrados nesses animais, então a higiene deve ser mantida com uma certa frequência. Além disso, manter a crina parada e as orelhas limpas evita a proliferação desses carrapatos. Por fim, o pelo deve ser escovado com frequência e as patas precisam ter um cuidado extra com a higienização. Para finalizar o tópico de pônei brasileiro, eu vou deixar um vídeo passando para vocês, que pincela o que eu falei e que mostra umas curiosidades extras que eu não falei aqui na apresentação, mas que estão no vídeo. Alegria da criançada e conhecer a criação dessa espécie de cavalo voltada para a iniciação das crianças no esporte da equitação e também em trabalhos de tração leve. E foi em uma fazenda de São Gonçalo dos Campos, região de Feira de Santana, que a repórter Madalena Braga foi achar uma família que cria esses pequenos cavalos há mais de 40 anos. Aqui neste Aras, no município de São Gonçalo dos Campos, Cori dá continuidade a uma criação que começou há mais de 40 anos. Exatamente com o avô dele, que era um apaixonado por cavalos em miniatura. No passado, que era apenas um hobby, acabou virando um negócio de família. Meu pai, antes de eu nascer, né, já pensando no que eu ia nascer, em 1979, eu nasci em 80, ele começou já a idealizar uma criação de pônei já por causa do filho, trazer o filho para dentro da fazenda, para convivência, que sempre meu pai mexeu com pecuária, né? Hoje, o que mais Cori tem satisfação é viver nesta espécie de mundo em miniatura. A família dele mora em Feira de Santana, mas sempre que tem um tempinho, não abre mão de estar aqui, desfrutando da graça e da beleza desses pequenos animais.
Todos muito bem cuidados, alguns premiados em feiras e exposições realizadas em várias partes do estado. São avaliados vários quesitos na morfologia, como a forma da cabeça, pescoço, dorso, lombo, a garupa e aprumos. Aprumos são o direcionamento dos membros e os membros. Então, nessa avaliação, no comparativo com os outros animais, ele se destacou e chegou mais próximo do padrão da raça do que está escrito no regulamento da associação. O criador tem no total um plantel de 65 animais, todos para comercialização, quer dizer, quase todos. Alguns viraram membros da família. É o caso da eguinha do pequeno Cori, que não está à venda por dinheiro nenhum. E olha que ele chegou a rejeitar uma proposta e tanto. Pois é, a Malu tem 1 ano e 8 meses, é o chamego aqui do Corizinho. Ele até já achou um dinheiro muito bom pela Malu, mas você não vendeu. Não. Quanto foi que te ofereceram? 20 mil. E você não vendeu? Não. Você gosta tanto dela assim? Sim. Então não tem preço aqui, não vende de jeito nenhum? Não. Por que você gosta tanto da Malu? Porque eu gosto. Porque ela é linda, né? Uhum. A raça que Cori tem na propriedade é o pônei brasileiro, a mais difundida no país, resultado de 2 outras raças. O pônei brasileiro é um cavalo de menor porte, destinado à iniciação de crianças na equitação, podendo também ser usado em tração leve. O animal é bonito e muito manso, exercendo forte atração tanto nas crianças quanto nos adultos. Segundo Cori, eles são rústicos, dóceis, não precisam de grandes espaços e não consomem muito alimento. Os pôneis diferem pouco dos cavalos convencionais e reúnem algumas características que facilitam o manejo. O pônei que tem essa função da criança, animal com estatura ideal de 90 centímetros e puxar também uma charrete de tração leve. Então esse é um pônei que, além de ser bonito, de ser pequeno, de ser agradável, ele tem uma função. De acordo com o criador, as vendas são feitas principalmente para pais que querem presentear os filhos. Os preços dos cavalinhos são a partir de R$6 mil, mas podem superar em muito essa quantia. Vai depender do tamanho, do tipo de pelagem e dos prêmios que o animal acumula. Dentro da genética do pônei, e consegue se vender muito bem. Chegou até o ano passado ter sido vendido um pônei, 50% dele por R$45 mil. Então, se a gente dobrar isso aí, um pônei desse foi para R$90 mil. As éguas reproduzem aos 3 anos de idade. Isso pode acontecer até antes, mas não é o recomendável. Elas também têm uma gestação longa, algo em torno de 340 dias, quase 1 ano para procriar. Nós temos aqui várias gravidinhas, vocês estão vendo aqui, né? E elas ficam aqui separadas nessa área porque os cuidados são especiais nessa fase da vida delas. A gente separa os animais que estão prenhas do outro lote de animais porque troca de coices, em relação a alguma briga por alimento, ou por sal mineral, ou por ração, pode assim machucar uma ou a outra trocando seus coices. E elas, as prenhas, além disso, a gente dá uma alimentação diferenciada. Para quando vir acontecer o nascimento do potro, o animal ela está bem nutrida e desenvolvendo, tendo leite à vontade para criar o seu potrinho. Agora vamos falar da raça Falabella. Eu sou a Júlia e vou apresentar sobre esta raça. Falabella é uma raça miniatura de cavalos oriunda da Argentina, principalmente através de criadores da fazenda Falabella, ao qual deu origem ao nome da raça. Não se sabe exatamente quais as raças que antecederam o Falabella, mas a raça Shetland tem um destaque como percussora, e por meio da endogamia, através da seleção artificial das menores éguas e garanhões, possibilitaram uma variedade de pelagens e conformações do corpo que assemelham-se ao cavalo. Além disso, o clima e o relevo da Argentina favoreceram a resistência e permanência da característica rústica da raça, devido às vastas planícies, os pampas, que forçaram o animal a percorrer distâncias à procura de alimento durante o forte sol do verão ou os ventos frios do inverno. É uma raça criada exclusivamente para ser um animal de estimação, mas também pode ser uma ótima raça para adestramento ou como cavalo de terapia. Atualmente, a principal razão para a criação da raça é a preservação da linhagem pura, além de ser vantajoso devido à pequena quantidade de criadores em relação à grande quantidade de compradores e interessados pela raça.
A raça está inserida na Associação de Cavalos Miniatura Falabella, criada em 1973. O registro da raça foi estabelecido em 1940. Inicialmente, o animal deveria medir menos que 99 centímetros da cernelha para ser considerado Falabella, mas esforços mais recentes reduziram a medida de modo que a raça moderna deve ter em média 76 centímetros da cernelha. Uma curiosidade é que em 1937 nasceu Napoleão, um garanhão que viria a ser o progenitor das melhores linhagens da raça. Ele era o favorito da família Falabella e amadureceu com 68 centímetros e pesava 45 quilos. Ele viveu até os 42 anos de idade e, após a sua morte, um monumento foi erguido em sua homenagem no rancho Falabella. Até o momento de sua morte, Napoleão era considerado o cavalo mais velho do mundo. Como vocês podem ver no vídeo, os animais possuem 75 centímetros de altura da cernilha e não possuem um padrão específico da pelagem, que pode variar desde as simples alazã às conjugadas como o pampa. O temperamento dos animais é calmo, afetuoso, inteligente e bem disposto. Possuem cabeça e nariz suaves e uma estrutura bastante delgada e pernas finas. Por isso, são diferentes dos pôneis, que possuem pernas mais curtas e robustas. Eu sou a Vitória e eu vou falar do Puruca. O Puruca é um pônei selecionado na região norte do país, mais precisamente na ilha de Marajó, no Pará. É a única raça de mini cavalos do Brasil e é o resultado do cruzamento do cavalo Marajoara e dos pôneis da raça Shetland, originada da França. Atualmente, existe uma Associação Brasileira de Criadores da Raça Puruca, com sede em Belém do Pará, que cita que o Puruca é uma subespécie distinta, apresentando temperamento energético, vivo, ativo e dócil, com andamento na forma de trote em todas suas modalidades e com apoio bipedal diagonalizado. Essa raça, apesar de pequena, é muito importante para a ilha de Marajó, principalmente por causa do manejo nas fazendas e por serem animais adequados para a utilização no turismo rural, principalmente na lida com as crianças. A raça também tem despertado interesse pelo fato de ser adaptada à região amazônica, por ter grande resistência nos locais pantanosos e no clima quente e úmido. Adaptado à nutrição por meio de vegetação daquele bioma, é considerado um animal com custo de manutenção muito baixos. Essa raça também está com uma grande polêmica sobre ela, porque ela está ameaçada de extinção, devido ao cruzamento desordenado que está gerando mestiços que estão perdendo a característica de resistência tão importante da raça. A preocupação é tanta que os pesquisadores resolveram coletar amostras de DNA da espécie para fazer estudos no Centro de Pesquisas em Belém, visando a conservação genética da raça. E segundo criadores de cavalo Puruca, restam apenas 1.000 exemplares da raça na ilha de Marajó. Aí agora a gente tem um videozinho para fechar o assunto do Puruca. E valente? Essas são algumas características do Puruca, o único mini cavalo brasileiro que só existe aqui no Marajó. Mas agora, infelizmente, corre o risco de desaparecer. E a única esperança é o trabalho realizado entre pesquisadores e criadores paraenses.
Desde o começo até hoje, o cavalo foi e é o animal mais próximo do homem do campo. No período do Império, era ele quem carregava as altezas e nas guerras ocupava lugares estratégicos. As cavalarias chegaram a ser fundamentais para a vitória de muitas batalhas. Animal imponente com características únicas, algumas raças de luxo e raras. Existem vários tipos no Brasil, mas só aqui no Pará, ou melhor, no Marajó, é possível encontrar um mini cavalo brasileiro. Olhando assim, o cavalo puruca até parece ter uma estatura normal, mas basta a gente se aproximar. Olha aí, que ele é bem mais baixo do que os demais cavalos. Seu Raimundo, dá para ver, colocando o puruca do lado do marajoara, que a diferença entre eles é bem grande, né? É bem grande, olha, como ele é mais alto, né? Ele é mais baixinho, aí dá muita diferença nele. O puruca originou-se de animais da raça Shetland, trazidos para o Marajó no final do século XIX. O cruzamento desses animais com os cavalos marajoaras e outras raças presentes geraram o atual puruca, com as mesmas características de rusticidade e trabalho do cavalo marajoara, mas com um porte bem menor. Pequeno, mas valente. O mini cavalo marajoara é respeitado, principalmente pela sua energia e disposição. Trabalha o dia inteiro em cima dele e não cansa. Com características únicas, o cavalo puruca é um dos mais recomendados para o trabalho nos campos do Marajó. O puruca é totalmente adaptado, o casco dele é bom. Qualquer vaqueiro pode montar nele. Ele aguenta peso, né? E tem facilidade de andar em áreas de mata fechada, áreas de caminhos de búfalos, áreas de espinhentas, porque pelo poste dele pequeno, o vaqueiro consegue passar. Por ser dócil e pequeno, o puruca logo vira atração e todos querem aproveitar para passear com o animal. Ele é pequeno, ele anda bem. Mas, infelizmente, a criação pode estar ameaçada. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, tem um laboratório no Marajó que acompanha a história do puruca. E os resultados das pesquisas não são dos melhores. Nós estamos tendo o problema de cruzamento desordenado. Os animais estão deixando de ter aquela sua característica de resistência. Em todo o arquipélago, o puruca e o marajoara são as duas únicas raças nativas, tipicamente brasileiras. Mas, mesmo assim, o rebanho é bem reduzido. No caso do puruca, por exemplo, são aproximadamente 1000 animais em todo o Marajó. A preocupação é tanta que os pesquisadores resolveram coletar amostras de DNA da espécie para fazer estudos no Centro de Pesquisas da empresa em Belém e, assim, preservar o único mini cavalo do Brasil. Todo esse trabalho é visando a conservação genética das raças. E o puruca é uma raça que está num grande perigo de extinção. E tem poucos animais, e principalmente poucas fêmeas, e são animais cruzados com outras raças. Então, em pouco tempo, isso vai se diluir. E nós não vamos ter animais puros nas fazendas no Marajó. O nosso trabalho não tem nenhum sentido se não tiver o trabalho dos criadores para que haja realmente a conservação. Eu vejo que as associações, tanto do puruca quanto do cavalo marajoara, eles teriam de se unir e teriam de fazer alguma coisa, estimular o produtor. Eu acredito que nós podemos salvar o puruca, cada um fazendo a sua parte. Agora vamos falar da raça Heffinger. Heffinger é uma raça de cavalos de pequeno porte, originária da Áustria e norte da Itália, especificamente na aldeia de Heffling, no final do século XIX. Seus ancestrais possuem registros na Idade Média e acredita-se que seja descendente das raças árabes e tirolesas. São animais bastante resistentes, desenvolvidos para terrenos montanhosos e também para aguentar cargas pesadas por longos trajetos. Atualmente, ela é usada para tração leve, enduro, adestramento, volteio e principalmente no Brasil como atrelagem. Além disso, ainda são usados pelos exércitos austríaco e alemão em suas atividades. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial prejudicaram a raça, pois fizeram com que os criadores focassem em produzir cavalos mais curtos.
favorecendo os militares para o transporte de cargas. Por isso, foram utilizados animais de baixa qualidade para manter a raça viva e impedindo-a de entrar em extinção. Mas a partir de 1946, criadores concentraram-se na criação da raça pura, contando com um livro genealógico fechado. A raça Haflinger tem 7 linhagens, e todas chegam até o 249 fole, o primeiro garanhão da raça que nasceu em 1874. A raça foi oficializada pelo Império Austro-Húngaro em 1898, e a associação foi fundada em 1904. Possuem uma pelagem alazã crinalva. Alguns indivíduos podem apresentar a particularidade salpicada na pelagem. São animais dóceis, belos, fortes e, por isso, possuem uma grande facilidade de aprendizado. Assim, sempre procuram agradar o dono. E, deste modo, são muito utilizados como na atividade de adestramento. Costumam criar vínculos o adestrador, já que a atividade de adestrar, ela se baseia nesta ligação entre o adestrador e o animal. Se esta atividade ela é exercida de forma positiva, com certeza ela traz elementos muito proveitosos para o ser humano e para o animal, que é, como, por exemplo, estimular a inteligência do animal, realização de atividades físicas e também, para o ser humano, é a utilização desses animais em outras atividades, como, por exemplo, como animais guias de cegos, que os pôneis são muito utilizados na América do Norte, como esses animais e outras atividades também. Eu sou a Vitória e vou falar da raça de Shetland agora. Originário das ilhas Shetland na Escócia, o pônei de Shetland é a menor das raças equíneas do Reino Unido. E é a precursora da maioria das raças que falamos aqui. A função dele é parecida com o pônei brasileiro, que a Hannah falou agora há pouco. Nos anos 1800, o pônei Shetland tinha um uso diferente na Grã-Bretanha, como uma mina ou pônei pit. Os pequenos pôneis são capazes de transportar grandes quantidades de peso proporcional ao seu tamanho, e também podem caber no ambiente apertado das minas. A vida como um pônei pit provavelmente era extremamente desagradável, mas popularizou a raça, levando a um aumento de demanda pelo pônei Shetland e ao estabelecimento de padrões de raça e esquemas de preservação, em 1890. São animais de ótima índole, dóceis, inteligentes e de fácil treinabilidade. Por isso eram muito utilizados como animais de carga em minas de grande profundidade. E por causa da natureza gentil e pequena estatura deles, eles são uma raça de cavalos mais famosas e uma escolha popular como primeiro pônei para crianças que estão aprendendo a montar ou dirigir. Não se sabe ao certo como que esse cavalo chegou às distantes ilhas de Shetland, mas como o ambiente das ilhas Shetland é muito acidentado, esses pôneis desenvolveram pelagens desgrenhadas para resistir aos invernos fortes. E assim são conhecidos hoje por serem muito resistentes e de baixa manutenção. Por também serem incrivelmente fortes e corajosos, podem ser encontrados em todo o mundo e são usados principalmente para fins recreativos, embora alguns ainda sejam usados para trabalho de tração e transporte. Temos também outro vídeo com informações adicionais da raça Shetland.
The wind-swept Shetland Islands, where the Atlantic Ocean collides with the North Sea, is home to some unique and fascinating characters. I was born and bred in the house that I'm still in, and I've stayed in Shetland all my life. Carol Fuller is a wrangler and breeder whose family has long loved the island's iconic residents. There have been 3 generations that's had the Shetland ponies. They're part of my life. While the Shetland pony dates to the Bronze Age, it was primarily breeding with Duerle ponies brought by the Vikings that created the sprightly breed we see today. Oh, their spirits is pretty high. They have high spirits. Everyone has a different personality. They're a big white one. She always stands with her head up, lugs up, and ears up and everything. See me. Though the hardy Shetland pony has long thrived here, its life has rarely been easy. When I was young, the ponies wasn't for fun, they were work horses. All the craft work was done on the ponies, there were no tractors. They did the carting in the hay, carting in the corn, ploughing the rigs, everything was done on a pony. And in 1847, when the British banned children from the coal mines, the tough Shetland pony went to work underground. For years, they were in constant demand, since these resilient, sure-footed wonders could move loads of coal up to 3,000 miles a year. They were usually down 2 weeks and up 2 weeks. The ponies was treated very well, and they said the ponies was treated much better than the men. In such a spacious, relaxed setting, one could easily assume that raising the highly intelligent, extremely patient Shetland pony would be a piece of cake. I was quickly assured that was not the case. No. You must be good to them. You have to be good to them. But you have to make sure that they know you're the boss. It's just like a dog. Much like an artist who hates to part with their paintings, Carol often holds on to her ponies. They stay and become part of the family. At one point, I had 6 generations. If they go from me as a foal, they go to some other body. But if they live past a year old, they're aside me for their life. My oldest mare was 35. She was a good old lady. She was a very good old lady. One thing's for sure, Shetlands are highly addictive. They even hooked Queen Elizabeth, who rode them throughout her childhood. While these precocious ponies top out at only 42 inches, don't let their diminutive stature fool you. Pound for pound, they're actually the strongest of the horse family, able to pull twice their body weight. And one thing they're certainly not short of is personality. I always say they're like the weather clock. Whichever way the wind is coming from, you'll always see them standing with their rear ends to the wind. I hope you too will do as I did and pay a visit to Carol and her ponies in the remarkable Shetland Islands. Bom, este foi o nosso trabalho. Obrigada por assistirem. E qualquer dúvida, esperamos vocês na próxima conferência. Obrigada.